Olá, queridos, tudo na paz? Eu sou o evangelista Wilton Alves, estou falando aqui da cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, e nesse momento nós daremos início ao terceiro trimestre de 2020. Esta é uma edição especial publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e esta edição é uma edição especial que foi feita para tanto a classe dos jovens quanto a classe dos adultos. O tema que nós estaremos estudando durante todo esse trimestre será os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esta edição ela foi comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergster na década de 90. Ele é um dos pastores que mais tem comentários pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A primeira lição que estaremos estudando, ela tem por tema Daniel ora por um despertamento. Esta lição ela está datada para o dia 5 de julho de 2020, o próximo domingo. O texto áureo desta lição diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está registrado no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. A verdade prática diz o seguinte: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 1 ao 3, capítulo 6, versículo 10, capítulo 2, versículo 17 ao 19 e no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. O objetivo geral desta lição diz que nós devemos conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. E esta lição ela tem 3 objetivos específicos. Primeiro, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel e destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O ponto central desta lição diz que nós precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. O primeiro tópico diz que Daniel ele foi despertado para orar. O segundo tópico fala sobre a resposta às orações de Daniel. E o terceiro tópico fala sobre o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, falando e comentando sobre o primeiro tópico, diz: Daniel foi despertado para orar. Daniel ele foi um jovem que ele foi levado para o exílio babilônico como escravo para estar servindo dentro do palácio. Houve 3 fases em que os israelitas, o povo judeu, ele foi levado como cativo e como escravo. Porém, Deus havia prometido, por intermédio do profeta Jeremias, que depois de um período de 70 anos, o Senhor iria resgatar, trazer de novo o seu povo para a sua terra, para ajudar, para de novo buscar a sua presença. E Daniel, ele numa dessas levas em que a nação de Israel foi levada cativo, diz que ele ainda era jovem, um adolescente de aproximadamente 15 anos, e ao chegar ali, diz que ele foi separado junto com outros jovens para estar ali estudando sobre toda a ciência da Babilônia, sobre toda a cultura, sobre o idioma na Babilônia, mas Daniel se reservou em algumas coisas. Primeiro, Daniel ele ganhou
a amizade do copeiro, do cozinheiro e dos chefes que estavam responsáveis por instruir e por alimentar aqueles jovens. E Daniel, ele preferiu não se contaminar com as comidas e com os manjares que eram oferecidos no palácio e para aquelas pessoas. Mas para isso ele precisou conquistar a amizade daquele cozinheiro, daqueles chefes, e pediu para que fosse feito um teste com eles, porque na realidade eles não queriam que eles tivessem um tratamento diferenciado ou uma alimentação diferenciada. Daniel preferiu apenas se alimentar com legumes e verduras e não comer das especiarias que era servido para todos eles. Então pediu para que fizesse um teste com eles. Depois de uma semana, a Bíblia vai dizer que eles foram achados mais afeiçoosos e ele era um dos mais sábios de todos eles ali. Ele se juntou com mais 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, que depois receberam novos nomes ali na Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel, ele se sobressaía dentre os demais, ele ia crescendo em sabedoria e conquistando a confiança de todos. Daniel foi um daqueles que passou pelo menos por 3 dinastias, por 3 reis diferentes. Ele passou pela cultura babilônica e depois ele passou pelo período do reinado dos medos e dos persas. Daniel, ele trabalhou e ele estava dentro do palácio no reinado de Nabucodonosor, depois no reinado do seu filho Beltesazar e depois mais à frente dos medos do persa do rei Dario. Ele ficou por um período de maior tempo dentro do palácio, na corte, e teve o privilégio de servir a 3 reis diferentes. Isso porque Deus era com ele. A Bíblia vai dizer que ele sobressaía dentre todos que estavam ali, dentre todos os líderes que estavam sobre a confiança do rei. A Bíblia vai dizer, aqui nós vamos falar que Daniel foi despertado para orar. A Bíblia vai dizer que Daniel, primeiro, ele ora por si mesmo. Depois Daniel, ele ora pelos seus amigos. Em terceiro lugar, Daniel vai orar pelo seu povo. A Bíblia vai dizer que por ele ser destacado demais, por ele ter a prática de orar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite, ele ia para o seu quarto, ele ficava de frente com a janela e tinha a prática de orar 3 vezes por dia. E isso passou a chamar a atenção. O rei Nabucodonosor, ele criou 120 províncias sobre a sua responsabilidade, sobre a sua gestão. E Daniel, ele exercia a responsabilidade e a liderança sobre todos os 120 líderes que estavam ali para servir o rei. E ele se destacava em tudo. Ninguém tinha mais sabedoria, ninguém tinha mais conhecimento, ninguém conhecia mais e Deus revelava mais naquela época do que a Daniel. Ele era contemporâneo do profeta Jeremias, ele era contemporâneo do profeta Ezequiel. A Bíblia também o chama por profeta. Ele era da tribo de Judá e possivelmente ele tinha uma linhagem real. Aqui nesse primeiro tópico diz o seguinte: ao ler o profeta Jeremias, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Aqui nós vamos ver que Daniel, ao observar as escrituras e o que estava registrado lá no livro do profeta Jeremias,
ele percebeu que já havia chegado o tempo de Deus libertar o seu povo. Já havia passado o período de 70 anos. Então, ele toma a decisão de orar e de buscar ao Senhor. Mas aqui diz que ele tomou algumas decisões. Primeiro, não só de começar a orar, mas orar com jejum. Orar com jejum. A Bíblia diz que ele cobria-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza e intercedia em favor do seu povo. Assim como Daniel, nós devemos ter a prática de orar e buscar a presença do Senhor. Os discípulos, quando viam que Jesus era bem sucedido em seu ministério, quando Jesus orava, expulsava demônios, e eles não conseguiam ter a mesma prática, então ele chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar como o Senhor ora. Ensina-nos a orar da mesma forma que o Senhor tem orado e ter os mesmos resultados. Então Jesus vira-se para o discípulo e diz: toda vez que vocês forem orar, não fazem como os fariseus que vão para as praças públicas fazerem grandes discursos e orações bonitas para aparecer perante os homens. Mas vocês entram para o seu quarto, fecha a sua porta e ora ao seu Pai em secreto, que em secreto te responderá. Da mesma forma era a oração modelo que Daniel fazia. Ele entrava na sua casa, ia para o seu quarto e orava de frente para a janela em direção a Jerusalém. Se nós quisermos buscar a presença do Senhor, devemos ir para o nosso quarto secreto, devemos estar num local secreto para buscar a presença de nosso Deus. E o nosso Pai que está vendo em secreto nos responderá. Devemos orar e buscar por nossa vida, devemos orar e buscar por nossa família, devemos orar, buscar, interceder em favor da igreja, em favor da nação de Israel, em favor da nossa nação, ainda mais nesse momento de pandemia mundial ao qual nós estamos atravessando. O povo de Deus precisa buscar a presença do Senhor, como diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Daniel, ele era bem sucedido nas suas orações. Deus respondia a Daniel quando ele orava e buscava a sua presença. A Bíblia vai dizer que em certa ocasião o rei Nabucodonosor, ele se exalta e manda que construa uma estátua de ouro para que ele seja adorado não só pelos babilônicos, mas por todas as províncias que tinha sobre a sua égide. Então, quando ele busca todos para se curvarem e se dobrar perante a sua presença, Daniel e os seus 3 amigos, eles rejeitam a ordem do rei e eles não se curvam. Ele diz que Deus tinha condição de salvar eles da fornalha de fogo ardente e que mesmo que Deus não livrasse, eles continuariam firmes com a sua convicção de servir somente a Deus e não adorar a nenhum outro Deus ou estátua naquele momento. E porque ele cultivava uma vida de jejum, de oração e de busca ao Senhor, Deus livra aqueles jovens da fornalha ardente. Então passou a haver um respeito, não só pela figura do rei Nabucodonosor, quanto de todos aqueles da Babilônia. Eles passaram não só a respeitar Daniel e aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles passaram a reconhecer a soberania e a majestade de Deus sobre todo o povo e sobre toda a nação. Deus tem o controle sobre todos e sobre toda a nação, queridos. Nenhum galho, nenhuma folha cai no chão sem a permissão de Deus. O segundo tópico vai falar sobre a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias:
vos visitareis e cumprireis sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Aqui vai dizer que Daniel, ele orava e lembrando das promessas de Deus feita para o seu povo. Como Beltesazar, ele tinha se ensoberbecido e tinha dado uma festa para os seus liderados, para a corte e para os seus súditos, e ele tomou a decisão de tomar as taças, os utensílios que eram sagrados do templo do Senhor, e eles levaram ali aqueles utensílios e ele tomou a decisão de usar aqueles utensílios e beber na taça ungida e sagrada, que antes só podia ser tocada pelos sacerdotes e pelos levitas. Mas como eles tinham vencido a guerra e a batalha, eles levaram, além de destruir a cidade, além de destruir o templo, além de colocar abaixo os muros e os portões da cidade de Judá, eles tomaram os utensílios do templo e levaram para a Babilônia. Então, depois de se passar o reinado de Nabucodonosor, agora o seu filho que está sobre o reinado da Babilônia, ele se exaltou e ele quis usar dos utensílios. E ao fazer isso, diz que surgiu uma mão na parede e escreveu uma frase que nenhum deles tinham condição de decifrar. Então eles tomam a decisão de chamar Daniel para que ele fosse novamente introduzido àquela festa, à presença do rei, para decifrar aquele enigma, decifrar aquela frase que diz: pesaste foste na balança e achado em falta. A partir de hoje o teu reino foi tirado de ti e passado para outros, para os medos e para os persas. E diz que ele morreu naquele dia porque a condenação, o juízo de Deus veio sobre aquele rei que não reconheceu a soberania e a majestade do Senhor. E agora surge um novo rei. Agora surge o rei Ciro. E Ciro, a Bíblia já profetizava, já o tinha por nome. Deus dizia que tinha o escolhido e colocado como pastor do seu povo e que Deus iria usá-lo para libertar o seu povo e trazer de volta para a sua terra. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que assim como o leito de um rio é o coração do rei, Deus o destina e orienta para onde Ele quer. E assim foi com o rei Ciro. Deus o orientou, Deus o dirigiu e Deus tomou a frente daquele homem. E é mesmo que ele não fosse um rei de Israel, mesmo que ele não fosse um rei de Judá, Deus, ele dirigia aquele homem e tinha-o por seu servo. E diferente de Nabucodonosor e do seu filho, que demoraram a reconhecer a soberania e a majestade de Deus, Ciro reconhecia quem era Deus e que Deus o tinha posto sobre todos naquele momento, que Deus o tinha exaltado. Ele sabia que Deus estava sobre todos e Deus é que tinha o controle sobre todas as coisas. Então Deus passa a responder a Daniel e as suas orações. Como diz
Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. O terceiro tópico diz o seguinte: o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro, ele foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Talvez por intermédio de seu contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Aqui na parte A desse tópico diz que Ciro passou a ver Deus como Senhor dos céus. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2. O grande rei Nabucodonosor, ele demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Precisamos reconhecer a soberania e a majestade de Deus. Muito por certo, por influência de Daniel, o rei Ciro veio a reconhecer o Senhor Deus como Senhor dos céus. Da mesma forma, Saulo, que ele perseguia, que ele atormentava, que muitas das vezes até matava os cristãos, ele agora tem um encontro com Jesus e passa a ser uma nova criatura. Ele tem um encontro com Jesus Cristo e reconhece Jesus como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. E deste momento em diante, ele fica transformado. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. E agora, como pregador, como pastor, como um apacentador, usando a sua sabedoria em favor e em prol do reino de Deus. Aqui nós vamos ver que Ciro, ele teve uma experiência com Deus que é santo, e que os vasos que antes tinham sido roubados e saqueados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, Ciro era agora o responsável por eles, e mesmo sendo eles vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura ou fraudulentamente. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor, a primeira coisa que nós temos é contrição, arrependimento, e queremos pedir perdão e devolver aquilo que nós adquirimos fraudulosamente. Ou seja, Ciro tomou a decisão de devolver os utensílios valiosos que antes tinham sido tomados. Da mesma forma, Zaqueu, ele sobe numa árvore para ver Jesus passar, e ao ter um encontro com Jesus Cristo, ele toma a decisão de devolver tudo o que ele tinha adquirido de forma errada. A Bíblia diz: se eu tenho defraudado alguém, que eu devolva 4 vezes mais. E Jesus Cristo diz o seguinte: hoje entrou a salvação nesta casa. Que possamos tomar a decisão de adorar e buscar o Senhor com sinceridade, e é Ele que vai nos trazer de volta tudo que nos tomaram, tudo que nos levaram, tudo que nos roubaram. A Bíblia vai dizer que Jó, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava-se do mal. E então ele passa por um período de provação, ele perde
os seus filhos, ele perde o respeito, ele perde toda a sua riqueza e ele perde também a sua saúde. Mas a Bíblia diz, Jó, ele não pecou, antes ele permaneceu firme, fiel e confiante de que o seu Deus o livraria daquele período. E a Bíblia vai dizer lá no capítulo 42 de Jó, que quando ele orava por seus amigos, Deus muda o cativeiro de Jó. Aqui falando sobre Ciro, diz que ele teve uma experiência com Deus. E com essa experiência ele toma a decisão de devolver os utensílios, toma a decisão de arcar com o custo da reconstrução da cidade de Judá, do templo de Israel, e ali todos que foram motivados a retornarem para a sua terra, ele tomou a decisão de ajudar. A Bíblia vai dizer que o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Querido, aqui nós vamos finalizando a nossa lição. Percebemos aqui como Deus, ele move Daniel para orar e para buscar a sua presença. Nós vemos aqui como ele foi bem sucedido, Deus respondendo a sua oração, e como Deus usa de pessoas, mesmo que não fazia parte do povo de Deus, como o rei Ciro, para abençoar o seu povo. Que a gente possa ser motivado a buscar a presença do Senhor, para que Deus possa também cumprir isso na nossa vida e na sua igreja e com o seu povo. Jesus está voltando. A nação de Israel, o povo de Deus, nós precisamos de um grande despertamento espiritual. Pessoas estão padecendo, pessoas estão perecendo, muitos estão morrendo, e nós precisamos se erguer, nós precisamos nos levantar como profetas, como homens e mulheres de Deus, para fazermos a vontade do Senhor. Querida, nossa próxima lição, a lição de número 2, nós falaremos sobre o despertamento espiritual, um milagre. Eu espero você na próxima semana. Se você gostou do conteúdo desta aula, deste vídeo, eu vou pedir para você curtir, para você deixar o seu comentário. Se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, você possa assinar e que você possa clicar no sininho para que toda vez que sair uma mensagem, um vídeo novo, você ser notificado. Você também me encontra na minha página oficial no Facebook, facebook.com/EV_Wilton Alves, e no Instagram, @AS_Wilton. Fica na paz, até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus te abençoe.